Olha só, meu Deus, vamos lá, gente, sem demora. Palavra de Deus, eu quero ler em Mateus capítulo 9, versículo 17. Esse texto tem sacudido o meu coração, irmãos. Eu já ministrei ele algumas vezes. Talvez alguns aqui já ouviu uma vez, duas vezes, vai ouvir três, tá bom? Esse texto tem sacudido, porque o que a igreja precisa nesses últimos dias é ser novo. O título da ministração é Ascos Palaios ou Ascos Kainós. Diga comigo, Ascos Palaios. Não, mas diga com fé, irmão. Você pode tomar santa ceia. Diga Ascos Palaios. Diga Ascos Kainós. Nós vamos aprender um pouco o que é isso, tá bom? Aí, ó, que maravilha. Esses meninos é demais. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 17. Eu vou ler uma outra tradução, não sei se os meninos conseguiram colocar mesmo, eu vou ler aqui primeiro. Mateus capítulo 9, 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Glória a Deus. Esse texto, talvez você já tenha visto ministrar algumas vezes, mas Deus tem algo ao seu coração nesta manhã. Esse texto ao qual nós lemos sempre está empregado a figura que Deus derrama ou não derrama, né, uma unção nova, um vinho novo, sobre uma pessoa que não esteja preparada para recebê-la, para compreender o propósito e compreender o valor desse vinho. E o que é o vinho ali? Não é apenas uma bebida. A primeira figura do vinho é o Espírito Santo. Ele é o novo que Jesus prometeu. Ele é o novo que viria sobre a nossa vida. Então nós tínhamos que estar preparados para receber o novo. Nós vamos ver Jesus atuar no Espírito. Nós vamos ver os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, atuar no Espírito Santo, mas de uma forma exterior. Deus queria que agora esse novo, que era o Espírito Santo, não ficasse apenas do lado de fora, mas agora estivesse dentro dos discípulos. Então o significado do vinho primeiro é o Espírito Santo, ou também eu posso falar a alegria do Espírito Santo ou a unção de Deus. E o que é o Ascos Palaios? O Ascos Palaios significa odre velho. Diga odre velho. De novo, diga Ascos Palaios significa odre velho. Somos nós, odre velho somos nós. Nós estamos, olha aí para você, está meio velhinho? O bispo fala assim, mas a carcaça está boa, o espírito está mais forte ainda, né não? Não é não, irmãos? Aleluia. Então o odre velho somos nós, né? É a nossa maneira de viver. É quando nós começamos a viver de uma forma totalmente religiosa, sem nenhuma expectativa de Deus, ou não é assim? Irmão, quantas vezes a gente começa a se envolver com o Evangelho de Deus, nós começamos a nos aprofundar, e de repente parece que tudo é igual na nossa vida, nada muda. A gente já conhece o termo da salvação, nós conhecemos quem é Cristo, nós até sabemos quem é a pessoa do Espírito, nós conhecemos quem é Deus, nós sabemos e ouvimos falar quem é Deus, mas o Evangelho deixou de ser novidade para nós, porque tudo passou a ser normal. Então para o odre velho tudo era normal. A palavra odre velho no seu original é Ascos Palaios, né? Está lá no hebraico, e o seu significado não é algo muito usado. Quando Jesus disse isso, Jesus não estava falando de um recipiente, apesar da figura ser o odre, mas a figura não era um recipiente, não era um objeto que carregava algo, mas era alguém. Jesus estava falando de alguém, velho. Jesus estava falando de alguém que era muito usado, sabe por quê? Essa era a figura sacerdotal.
O Ascos Palaios, o odre velho, era figura sacerdotal. Eram homens de muito conhecimento, muita habilidade, muito usados em sacrifício, de levar a igreja, de levar Israel a Deus, mas já estava velho, já estava cheio de conhecimento próprio. Para eles, o Yeshua já não era uma novidade, parece que já não tinha vida. Jesus estava falando de alguém extremamente muito usado. Para nós que temos aí acima dos 20 anos, a gente se encontra muitas das vezes assim. A gente já teve muitas experiências. Alguns ouviram Deus e o coração sacudiu. Outros tiveram visões espirituais. Outros viram Deus manifestar a sua glória através de dons, prodígios e maravilhas. Só que viram. E agora? E agora, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vivendo desse novo que foi derramado sobre a nossa vida? Nós começamos a nos acostumar e nos tornamos odres velhos, alguém que já foi muito usado, alguém que foi tão usado por Deus, mas tão usado que quando Deus resolver fazer algo diferente, ele estranhou, ele não gostou. Quantos de nós é assim, não, eu só consigo mergulhar na presença de Deus se eu estiver escutando um louvor. Ah não, eu só consigo entrar na presença de Deus se eu estiver lá no meio da igreja, lá em casa eu não consigo, pastor. Aí outro já é o oposto, não pastor, eu só consigo assim, puxar a caramanaia quando eu estou lá em casa, no meu quarto, fechado, e aí lá Deus fala comigo, e quando chega na igreja, está tudo bem. Deus ama mudar o formato com que Ele trabalha conosco. Aleluia, aleluia. Deus gosta de mudar, irmãos, o formato. Deus gosta de mudar o jeito. Deus sempre tem algo novo, aleluia. E aí o Ascos Palaios, o odre velho, ele não reconhece Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo como Ascos Palaios e a gente não consegue ver Deus. Nós achamos que Deus perdeu o controle e agora está vindo apocalipse, corre negada. Não, irmãos, o nosso Deus está e permanece no controle de todas as coisas. Só que Ele está agindo de uma forma diferente. Aleluia. O Ascos Palaios, ele acostuma com a forma com que Deus faz algumas coisas. Ele acostumou com a presença, e outros se acostumaram com o formato. E a gente esquece que o formato de Deus fazer as coisas é no mover. Quantos aqui participam de uma life group, de uma célula? Levante as mãos. Eu vou mudar a pergunta porque acho que fica mais fácil. Quem não participa de uma célula? Levante as mãos. Espera aí, irmão, você está mentindo. Pelo amor de Deus. Você vai ou não vai para a célula? Levanta a mão. Quem não vai para a célula? Quem não vai? Levanta a mão aí bem grande. Quem vai agora? Deixa eu ver. Quem vai para a célula? Glória a Deus. Deus não age num formato, Ele age no mover. Então, aonde tiver um lugar onde está falando dele, ali Ele age. Ele não está limitado a um culto, Ele não está limitado a uma célula, Ele não está limitado a uma reunião em um determinado lugar. Deus está em todos os lugares, e Ele se movimenta no mover. Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali se faço presente. Então, quando eu, como Ascos Palaios, segura aí, eu não quero estar na célula, você está fora do mover. Eu não quero estar no culto mais, meu negócio é online, você está fora do mover. Você pode até assistir o culto, mas do mover você está fora. Agora, vou provar para você, vou provar.
Você pode até sentir uns arrepios, irmão, eu garanto que lá da sua casa, sentado, você pode sentir uns arrepios, mas lá você não pula, lá você não grita, lá você não extravasa na presença de Deus, lá você não entra no mistério com Deus, e lá você esquece, lá não, porque você fica engessado, porque lá é a sua casa. Agora nós precisamos estar no mover, aonde Deus está, nós queremos estar. Então eu preciso voltar para os cultos, eu preciso voltar para as células, eu preciso voltar para as reuniões de oração, porque o Ascos Palaios, ele está se distanciando. A gente esquece que Deus não trabalha no formato, Deus trabalha no mover, incrível. Você já viu aquele culto que foi aquele culto maravilhoso, sobrenatural, o céu desceu, aí você faltou, aí o que você fala? Caramba, por que eu faltei? A igreja toda comentando, falando, e aí você fica ali meio, caramba, meu Deus, por que, né? Eu podia ter ido, né? Porque você estava fora do mover. Você faz parte da igreja, você é igreja, mas você estava fora do mover. Me lembra o Senhor de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tinham mais de 120 cristãos, tinha muito mais. Jesus deixou uma comitiva gigantesca, mas somente 120 foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam no mover, eles estavam ali 10 dias, clamando, esperando, ainda que aqueles outros tinham desistido, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, havia mais de 500 discípulos, não era mais a multidão, era discípulos, mas somente 120 permaneceu no mover. Então é preciso estar aonde há mover. A gente chama para uma reunião de oração, não, eu estou cansado. Vamos fazer uma visita lá para o irmão, não, pastor, eu não vou conseguir. É poderoso estar no mover, irmãos. É poderoso falar. Ontem eu fui na Marinade, deixa eu falar aqui, né, Marinade? Eu fui na Marinade, irmãos, eu fiquei lá 1 horinha, quase 2 horas, né? Mas a gente começou a falar da palavra que eu não queria sair mais, porque a palavra me atrai, o Evangelho me atrai, falar de Jesus me atrai, falar da Bíblia me atrai. Eu perco tempo mesmo, eu esqueço de onde eu estou, porque o Senhor, Ele é o mais importante, a palavra dEle está acima de tudo, há prazer em falar a respeito dEle, porque eu gosto de estar no mover. E ainda que de uma forma muito sigilosa, Deus falou tanto com a gente ali. Ainda que de uma forma cômica, Deus falou tanto com a gente ali. A Marinete está lá atrás rindo, só quem estava lá entende. E eu quero perguntar nesta noite, nesta manhã como igreja, primeiro, quem que você é? Você é Ascos Palaios ou você é Ascos Kainós? Porque Ascos Kainós significa odre novo. Agora não vem você me dizer que você é odre novo, sendo que você já está tempo no caminho. Será que você é odre novo? Quantos aqui tem 10 anos de igreja? Levante as mãos. Eu já peguei alto, né? 10 anos. 10 anos é um bom caminho. 15 anos. Eu vou diminuir. 7 anos, vai, 7 anos. 13 anos. Acima de 15. Acima de 15 anos na igreja. Acima de 20. Estou vendo alguns não entenderam, mas amém. Você é Ascos Palaios. Porque o caminhar na igreja te deixa alguém extremamente usado. Vai falar para mim que você não desistiu da sua liderança. Vai falar para mim que você nessa caminhada não deixou algo para trás. Isso é coisa de Ascos Palaios. Quando nós começamos a deixar as coisas para trás, isso é coisa de Ascos Palaios, é vinho, é odre velho. E qual que é a proposta de hoje para a nossa vida? Como, mesmo sendo odre velhos,
qual que é a proposta? A primeira proposta para nós é o avivamento. Irmãos, a igreja tem se equivocado. A igreja tem se equivocado. A igreja tem falado que está esperando o avivamento, está esperando o avivamento, está esperando o avivamento. Mas quem que a gente está esperando? Porque o chefe, o detentor do avivamento é chamado Espírito Santo. E se ele já veio, não há o que esperar, há o que viver. É preciso viver avivamento, é preciso ter uma vida avivada, é preciso estar avivado em Deus. E aí a gente fica com desculpa, dizendo, não, a gente está esperando, a gente está esperando o quê? Na realidade quem está esperando é o Senhor, você se colocar no devido lugar, você se permitir Ele derramar novamente o Espírito Santo. Deus está esperando você se posicionar para que Ele derrame o vinho novo. Não é nós que estamos esperando, é Deus que está esperando. Deus está dizendo aonde, qual que vai ser o próximo mover, qual que será o próximo John Wesley da nação, qual que será o próximo Billy Graham, como disse bem Kiko aqui alguns domingos atrás, quem será? E aí nós estamos falando que não, a gente está esperando. Aí a gente vai orar, pastor Marcos, dizendo, Deus envia o avivamento, Deus envia o avivamento. Deus falou, eu já enviei, vocês estão sem, vocês estão perdendo o Espírito, porque o avivamento está no meio de nós, o avivamento está em nós, é nós que devemos nos preparar para receber o vinho novo. Qual que é o tempo de hoje? O tempo de hoje é arrependimento, porque o arrependimento atrai o avivamento, o quebrantamento atrai o avivamento, e a gente nem sabe mais se arrepender, irmãos, a gente não sabe mais se quebrantar no Senhor, porque a gente entra com mover de oração com a igreja não sabe nem orar mais, a gente começa a orar ali, daqui 5 minutos a gente está assim, Senhor, sim, porque a gente não sabe orar, a gente está escutando a oração do irmão, sim, aí Deus fala, mas eu quero ouvir de você, eu quero ouvir o que você está esperando de mim nesta manhã, porque Deus espera que nós esperemos algo dEle, porque o culto não é uma movimentação humana, o culto é uma movimentação divina para a terra, é onde o céu tem liberdade para descer no meio da igreja, e haverá uma união entre os anjos e os homens, e a gente sai de casa sem perspectiva de Deus, a gente tem perspectiva de tudo, irmãos. Coloca o texto para mim de Tiago, por favor, é a Vívia, eu acho que é, Tiago capítulo 4, portanto se submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Segura aí, primeiro que a gente está faltando, irmãos, nós estamos com dificuldade de submeter a Deus. Talvez você escute assim, nossa pastor, mas eu já ouvi isso trocentas vezes, é porque você ainda não obedeceu. Você vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo, até que a palavra de Deus frutifique no seu coração. Nós precisamos nos submeter a Deus. Submeter a Deus significa que eu não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade dEle. Eu vivo as promessas dEle, as escolhas dEle, o caminho dEle, a visão dEle, a esperança dEle, tudo que está nele. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. O diabo está vindo facinho e a gente fala, vem neném, vem. Não, irmãos, resista. Vós sois fortes. Não é isso que a palavra de Deus diz? Jovens, quantos são jovens aqui? Nós somos jovens, irmãos. Então, vós sois fortes para resistir ao diabo. Resista ao diabo e é ele que fugirá de vocês. Não é você que vai fugir. Se você se submeter a Deus e resistir aos enganos de Satanás, ele vai ter que fugir de você. Agora vamos lá, sequência por favor, Vivian.
aproximam-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos de vocês que têm mente dividida, purifique o coração. Continua, olha o ensinamento de arrependimento e quebrantamento. Tiago dá um ensinamento de arrependimento e quebrantamento. Ele diz: entristeça-se, lamente-se, chore, troque os risos de vocês por lamentos e a alegria por tristeza. Hoje nós pecamos, irmãos, e eu estava dizendo isso alguns dias atrás. Eu nunca sou perfeito, nunca fui perfeito, e caminho para uma perfeição em Cristo, mas não sou perfeito. Mas todas as vezes que eu pequei, eu falei: Deus, me perdoa. E me perdoa não é porque eu estou com medo do inferno, me perdoa não é porque eu estou com medo do diabo, me perdoa porque eu sei que eu estou entristecendo o Senhor, eu estou fazendo coisas que me afastam do Senhor, eu estou me arrependido, porque eu sei, Senhor, eu sei que aquilo que eu falei, que eu pensei, que eu fiz não te agrada. Não é que agrada ao homem, não é que desagradou, não agradou ao Senhor. E a minha preocupação é nele. Sabe por quê, irmãos? Eu já disse aqui algumas vezes, você vai ouvir de novo. Como disse Lázaro, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu era um improvável. Eu era alguém para estar na escória deste mundo. Eu era mais um candidato a ser um morador de rua, a um filho sem pai, a um bastardo, mas Deus mudou a minha história, e Ele deu tudo o que eu precisava, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo. Então aqui você está tendo uma aula de como se arrepender. Não vai virar para Deus e falar assim: Deus, eu pequei, está tudo certo aí, tá, perdão. Isso não é arrependimento, irmãos. Arrependimento tem que vir daqui. Você tem que chorar, sabe por quê? Porque no momento que você pecou, o Espírito Santo chorou. Ou você acha que quando nós pecamos, o Espírito Santo aplaudiu você e eu? Ele chorou, ele gemeu com gemidos inexprimíveis. Só que ele gemeu dizendo para Jesus: dá mais uma chance. Eu consigo convencê-lo, eu vou lá, eu vou fortalecer, eu vou lá, Jesus. E Jesus dizendo ao Pai: Pai, eu intercedo por ele, dá mais tempo, dê mais tempo, dê mais, porque os nossos pecados encurtam nossos dias de vida, viu, irmãos? Escuta, o seu pecado encurta o seu dia de vida, porque a sentença do pecado é a morte. Então o pecado come os seus dias de vida. Mas o Espírito Santo e Jesus está a todo momento clamando e intercedendo por mim e por você, não deixando que Satanás nos roube. O dia de hoje é o nosso ano profético, é o dia da entrega. O que está faltando, igreja, para você se entregar totalmente ainda? É o vício? O que está te segurando ainda? É um pecado? Se entrega totalmente, diga: eu não sirvo mais para fazer nada. Diga para o Senhor, diga: Senhor, se não for para te servir, eu não sirvo para esse mundo. O pecado pode estar me atraindo hoje, mas amanhã ele não me atrairá mais, porque a minha esperança está em Ti, o meu elo está em Ti. Então se entrega totalmente. Este momento é um momento de oferta. Antigamente, irmãos, quando eu comecei lá pequenininho louvar, quem me conhece, eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Eu subia no púlpito, o bispo Paulo sabe disso, né? Eu subia no púlpito e falava: vou cantar. Sabe, filho, quero falar com você, com os olhos fechados. Quando acabava o louvor, eu falava: graças a Deus, em nome de Jesus. Hoje eu olho para a igreja, irmãos, e como eu vejo espiritualmente pessoas perdidas na adoração.
consegue cantar, mas não consegue ofertar a sua vida a Deus, dizendo: Senhor, o que eu tenho é isso aqui, sem beleza, sem formosura, o que eu tenho é isso, o que eu tenho é eu com os meus problemas, o que eu tenho para te oferecer são essas dificuldades. Mas não, a gente está tão perdido que a gente não consegue entrar nesse nível de oferta. Sabe quando você olha na sua bolsa, naquele dia você esqueceu de trazer a oferta, mas quando você olha na bolsa, na carteira, tem algumas moedinhas naquele dia, aí você fala assim: eu não vou dar oferta hoje não, eu não trouxe, mas tem as moedinhas. Talvez aquela moedinha é o Senhor da sua vida. Talvez aquilo que é tão insignificante para você, fala: não vou dar isso para a igreja não. Talvez aquela semente aqui é prosperar a igreja de uma maneira extraordinária. Pastor, estava falando para só dar moedinha? Não, eu estou falando do seu coração. Porque às vezes a gente fala assim: eu já não tenho, mas tem a moedinha. Tem moedinha, você pode entregar algo. Você já fechou com Deus algo, dizendo assim: eu não vou deixar de ofertar quando eu estiver na sua presença. Eu vou levar algo, eu vou levar a minha vida, se eu tiver como contribuir financeiramente, eu vou levar um presente para o Senhor, eu vou exaltar o Senhor na oferta. E aí a gente erra dizendo, bispo, que ainda a gente não tem nada, porque se você olha na bolsa e só tem lixo, que a gente, principalmente as mulheres, né? Eu falo olhando de bolsa da tecido e falo: Jesus, quanto papel de bala, Jesus. Por que não joga fora? As mulheres são assim, não são? Junta papel de bala, irmão, o lixo está lá fora, chega ali no final do culto, tem um lixo, joga tudo ali. Eita Deus. Aí olha, não tem nada, diz Jesus: hoje eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida, eu tenho tudo. E hoje eu vou ofertar o que eu tenho. Então nós precisamos aprender, esse é o tempo de hoje é esse. Então não perca nenhuma oportunidade, pois talvez você esteja perdendo os moveres. Pois aquilo que Deus fez em um dia específico foi para aquele tempo, foi para aquele dia. Agora vem uma nova unção, um novo mover sobre mim, sobre você. Deus não deita, Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque este odre velho está rígido. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre você, porque o vinho precisa de expansão. Sabe o que significa isso? O vinho quer mudar você. O vinho quer aumentar a sua proporção, quer aumentar o seu tamanho. Mas como você ainda está tão rígido, Deus fala: não posso derramar do meu Espírito, não posso derramar do vinho. Porque o odre velho não aguenta a fermentação e a expansão que o vinho novo causa. Ele não aguenta a pressão. Irmãos, tem pressão. Receber o novo de Deus significa ter pressão. É receber a pressão do mundo, é receber a pressão do maligno, é receber a pressão da vida contra você. Há uma busca frenética, irmãos, pelo vinho, não é assim? Todo mundo que chega quer ser batizado com o Espírito Santo, ou não é assim? Agora você já olhou para o odre? Ei, você já olhou para você? Você está preparado para receber o vinho? Para receber o novo? Porque se você, sendo o odre velho, receber o vinho novo, ele vai estragar você. Quantas pessoas entram na igreja, experimentam o sobrenatural e fogem, sai. Por quê? Porque ela não compreendeu o tamanho do novo que entrou dentro dela. E ela sai pior do que quando ela entrou. Por quê? Porque não preparou o odre. Deus está te convidando a olhar para você nesta manhã e ver como está o odre.
Porque ai Jesus, quantas vezes você diz: pastor, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Eu vejo o irmão falando mistério, chegou há 3 meses, tá? Porque ele foi vinho novo, ele foi odre novo. Ele chegou já entregando tudo, já adorando, já ofertando, ele chegou se arrependendo, ele chegou se quebrantando, não há dureza no coração dele, aí ele se transformou num odre novo, num ascos cainós. Agora a gente que está na igreja há anos fica um odre velho, aí não tem. Aí a gente começa a perguntar: mas por quê? Porque você é ascos calaios, ascos palaios. Você está rígido. Diga assim: lamenta aí, irmão, em nome de Jesus. Diga: pastor, e agora? Não vai dar tempo, eu vou correr aqui. Eu queria falar do vinho, mas fica outra oportunidade. Eu quero falar do odre, porque há desespero no coração da gente, né? Não, pastor, como que eu faço para ser odre novo? Eu sou odre velho mesmo. Sou odre velho, rígido, muito rígido. E eu quero te tirar de um ambiente. Sabe qual é o local que você está? É das lembranças. Sabe o local das lembranças? Você fica: naquela época da minha avó, aquelas irmãzinhas do coque, é só você fazer coque e começar a orar. Eu vou resolver o problema da igreja. O Marivaldo não dá. Aleluia! Está com saudade da irmã do coque, irmãos? Faça um coque aí, se torne a irmã do coque. Está com saudade do profeta? Se transforme no profeta. Comece a falar coisas que vêm do reino dos céus. Se transforme no profeta. Comece a trazer visão. Comece a trazer possibilidade ao invés de destruição e morte. Você precisa ser odre ascos cainós. E a gente fica só na lembrança. Aquela época a gente orava tanto, pastor. Chegava na igreja, estava todo mundo de joelho, babando na cadeira da igreja. Depois tinha que levantar e pegar papel higiênico para limpar, porque os crentes, era um mover lindo. A gente achava lindo, irmão com o nariz escarrando. Ou não era assim? A gente já olhava e falava: nossa, eu quero até chegar perto daquele irmão lá, porque de repente, transfere. Mas por que a gente não vê hoje? Porque nós somos ascos palaios. Você se tornou rígido. E isso é triste, sabe por quê? Significa que Jesus não mexe mais com os seus sentimentos. Irmãos, eu fico muito feliz, ela vai celebrar agora. Eu fico muito feliz quando eu chego em casa, a Cecília está arrumada, perfumada, e está parecendo uma adolescente boba me esperando. E se eu demoro, ela liga e fala assim: amor, você está chegando? Eu já sei que ela está preparada, Jesus. Aí esses dias ela falou: amor, eu sou apaixonada por você. Meu coração dispara, igual quando a gente começou a namorar. Eu falei: não dispara não para ver. Brincadeira. Mas essa precisa ser a nossa paixão pelo nosso Jesus, irmãos. Você está tão rígido que Jesus passa e você não percebe. Você está tão rígido que o seu coração não dispara quando fala da presença de Deus. A gente está orando, existe um mover tão poderoso, você está tão rígido que você não percebe. Aí sabe o que a gente sai? Não, o culto hoje foi frio, é porque você é ascos palaios. Você é rígido, você é um odre velho. Deus precisa começar a acelerar o seu coração. Quando você sentir o noivo se aproximar, o seu coração precisa disparar como alguém apaixonado, dizendo: esse é o meu Jesus. Esse é o Espírito Santo. Eu sempre oro, a minha oração nunca, irmãos, a minha oração nunca muda, porque eu digo: Senhor, não me deixe. Não me deixe me sentir sozinho.
Eu preciso sentir a tua presença comigo, porque eu aguento qualquer coisa. Mas eu preciso sentir o meu coração disparar, eu preciso sentir como apaixonado eu estou por ti, eu preciso sentir verdadeiramente que o Senhor está comigo. E eu amo sentir isso, irmãos. Eu amo. Quando eu estou em casa e começo a sentir Ele, eu falo, Ele quer falar alguma coisa, eu vou para o quarto. Eu ajoelho lá na cama e eu falo, Jesus, eu estou aqui, o que é? A gente precisa aprender a viver isso, irmão, da gente estar num ambiente e a gente sentir Jesus nos chamar e a gente sair daquele local. Ainda que o meu e o seu coração esteja desesperado, Jesus vai dizer, calma, vem para cá, eu quero falar com você, eu quero te acalmar. Mas você precisa deixar de ser ascos palaios. Você precisa se transformar em ascos cainós. Chega de viver lembrança. Saia das lembranças. O milagre está aí, as promessas estão aí, o mover de Deus está aí. Não podemos ficar apenas lembrando dos moveres, mas precisamos estar no mover, viver o mover, precisamos estar dentro do mover. Quanto tempo você não fala em mistério e isso não te incomoda? Quanto tempo, ministério de louvor, vocês não cantam mais em línguas estranhas, não oram, não falam com Deus em línguas estranhas, não cantam louvores espirituais em línguas que somente o Pai entende? De você chegar na sua casa no momento do ensaio, dedilhar e começar, aí depois nós queremos mover aqui. Deus quer nos tirar de ascos palaios e nos fazer ascos cainós. Diga para o seu irmão, a esperança, cutuca ele, aí ajuda ele. Ele começou a chorar, diga, chora não, calma, tem esperança. Tem esperança para o odre velho, tem esperança. Quando o odre se torna velho, ele não pode ser descartado. Ah, Deus, você não pode ser descartado. O odre velho, ele pode ser transformado. Tem um processo de ser restaurado do odre velho. E o processo de restauração consiste, primeiro, a primeira coisa que precisa fazer com o odre velho é deixá-lo imerso em água limpa. Quem é a água? Espírito Santo. Lembra? Jesus disse, tomares da água que eu vos der de beber, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Este rio é o Espírito Santo. Então o primeiro processo para você que é ascos palaios, é se emergir em água, é emergir no Espírito, é estar totalmente imerso no Espírito Santo. Até purificar-se de todo o vinho velho. Sabe quando o silêncio de Deus bate sobre você? Aí você fala, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou me dedicando. É que você está na água do Espírito. E você precisa ficar ali até sair o vinho velho. Precisamos permanecer mergulhados no Espírito. Mas como isso irá acontecer? Pois já faz tanto tempo que a gente não sente o tocar do Espírito. Não falamos em línguas, não oramos em línguas, não edificamos a nós mesmos. Você quer motivo para falar em língua? Saiba que você vai estar edificando a si mesmo. Vai lá, tem vergonha de falar línguas estranhas? Vai aprender. Fala, Espírito Santo me ensina.
Deus vai te dar o dicionário espiritual e você vai começar a aprender a letra do Espírito. Segundo, é preciso, eu esqueci até de pegar a vara, rapaz, eu queria trazer uma vara hoje. É preciso bater com a vara no odre velho. Cadê? Tem um negócio aí. Fabiano, me dá uma capa de violão aí. Tem uma capa de violão aí? Pode ser o do prato aí, pega o prato. Vem cá, Fabiano, você é o Asco Palaios. Aleluia, Jesus! Agora eu vou bater, Pai. Então, depois que coloca o Ascos Palaios, o odre velho, em água, tira ele até ele soltar o vinho velho, vai retirar da água, e aí, o Senhor, o dono do odre, vai bater nele. Até soltar todo o vinho velho. Vem para cá, meu filho. É preciso bater com vara, não é com cajado, é com vara. Porque o que alinha a crente é vara, não é cajado. O que conserta a crente é vara, não é cajado. Cajado aproxima, vara alinha, vara conserta, vara chama atenção. Eu garanto de nós que já recebemos uma varada dos nossos pais, se a gente na hora não olhou, falou, ai! Deus dando uma varada, falando assim, olha para mim, não é para o mundo não. Olhe para mim, não é para os seus problemas não, deixa eu tirar o que é velho que está em você, que está te impossibilitando de ver e enxergar o que é novo. E aí o dono do odre, ó, vira o odre. Tá com medo, meu filho? Claro. Até soltar todo o vinho velho. O confronto em amor, irmãos, ele é necessário. Se o seu pastor te confronta, ame ele, porque ele está fazendo isso em amor. Se o seu discipulador te confronta, ame ele. Ame ele, porque ele está querendo o melhor para você. Outros te empurraria ribanceira abaixo. O Senhor, dono do odre, não. Então ele vai usar pessoas como vara, algo profético para você. Ei, Deus vai usar pessoas como vara para alinhar a sua vida. A palavra está doendo, é a vara do Senhor. Ah, mas não era para pregar outra coisa, pastor? Não, é para pregar o que o Deus está mandando pregar. Terceiro, depois de receber água, depois de receber varada, e aí o texto vem à mente, né? A tua vara e o teu cajado é para o bem, irmão. Vara faz bem. Cutuca alguém no nome de Jesus, diz: vara faz bem. Ai, diga: vara faz bem. Aleluia. Receba, Cláudia. Vara faz bem. Terceiro, depois de água, depois de vara, precisa de uma nova unção. Depois de minuciosamente limpo o odre, carecia ainda de ser ungido com azeite puro. Azeite puro para a sua vida. A renovação de nossas vidas é obra do Espírito Santo, por isso que nunca dependeu de você, não vai ser por você, não vai ser pelas suas habilidades, não vai ser quando você estiver tão santarrão, não, é o Espírito Santo que vai alinhar a sua vida, é Ele que vai fazer você deixar de ser tão pecador. É Ele que vai mudar, é Ele que vai santificar, é Ele que vai purificar, é Ele que vai remir, Ele fará todas as coisas, é Ele que vai te libertar. A unção, o azeite puro, a renovação das nossas vidas é obra do Espírito Santo de Deus. Cabe a quem deseja o vinho novo de Deus render-se incondicionalmente ao Espírito Santo. Sabe o que significa render, irmãos? Diga comigo: render
significa aceitar. Amém? Então, quando Deus te chama para o ministério, por que você diz não? Porque ministério é derramamento de óleo de unção, é um novo propósito, é um novo alinhamento, é um derramar da unção. Será que a gente quer mesmo viver tudo isso? Será que a gente quer deixar de ser rígido para ser ascos cainós? Quarto, o processo de preparar, Jesus, o processo de preparo final do odre. Você já passou por 3 estágios, diga comigo: água, vara e óleo. Novamente, diga: água, vara e óleo. O processo final do odre é um passo extremamente importante. É o de esperar. Sabe quando Deus te unge para algo, Deus te chama para algo, mas você não vê movimentação nenhuma? Falaram que eu sou líder, pastor, mas até agora. Falaram que eu recebi uma unção pastoral, uma unção evangelística, uma unção de mestre, uma unção pastoral, e até agora, porque é tempo de esperar. E por que é tempo de esperar? Preste atenção. É tempo de esperar, mas é uma espera no fogo. Diga comigo: o odre, depois de lavado, depois de receber uma varada, depois de receber o óleo da unção, ele precisa esperar no fogo. Agora não é dentro do fogo, porque dentro do fogo o odre queima. É sob o fogo. É acima do fogo. Sabe por quê? Porque o que vai te santificar é a fumaça que sai do fogo. O que vai te preparar é a oferta que está sendo preparada de acordo com o altar, que ela vai incendiar o coração daquele que está acima. Você não entendeu nada, vou trazer mais claro para você. O fogo purifica o couro através da fumaça. Ele dá elasticidade. O odre, só com a água, só com vara e só com azeite, não está preparado para receber o vinho. Ele precisa do fogo. Você entendeu? Se você não é pentecostal, você vai virar pentecostal porque você precisa do fogo. Sem fogo é impossível ter elasticidade. Para você explodir, irmãos, para você receber o dínamo, você precisa de fogo. Então, como que era feito? Se colocava o odre acima do fogo, e ali durante muitos e muitos dias, ele era aquecido apenas com a fumaça do fogo. Isso dava elasticidade e amadurecimento ao odre. Entendemos que devemos passar pelo fogo de Deus para sermos purificados pela fumaça de sua glória, para que nos tornemos flexíveis e maduros. Não, pastor, comigo é assim, a partir de hoje está mudando. Você vai aceitar todas as propostas de Deus. Não vai ser o seu assim, vai ser o assim de Deus. Porque Deus está fazendo você, está te preparando para ser elástico. Deus está te amadurecendo. Agora, irmãos, escuta, eu não estou dizendo que isso tudo aconteceu agora. Não. Hoje Deus começou com você um processo. Alguns vão entrar na água agora. Outros vão receber varada do Espírito. Outros receberão o óleo. E outros estarão esperando sobre o fogo de Deus. Amém. Fique de pé. Olha aqui para mim. Não peça o vinho se você não preparou o seu odre ainda. Sabe por quê? O texto vai dizer, nós não lemos. Quer dizer, a gente leu, eu tinha que rever novamente. Tinha que reler ele. O texto vai dizer que se o seu odre não estiver preparado,
o odre vai se perder, mas o vinho também vai se perder. A unção ao qual Deus derramou sobre você também se perderá. Isso é sério. Sabe por quê? Deus já levantou dezenas e milhares de pessoas, porém ele ainda era um odre velho. E ele não quis mudar, ele quis permanecer como odre velho. E como, Márcio, Deus já tinha derramado, Deus esperava que ele mudasse, porque o Espírito Santo é o impacto da mudança do nosso ser. Como ele não mudou no processo, no tempo, ele não se permitiu, o odre se rompeu e a unção se perdeu. Então Deus nesta manhã está te chamando para um processo. Você vai entrar para um processo. Nós vamos cantar uma